para a primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos começar, queridos, a nossa leitura aqui pelo versículo 13. Carta de Paulo, primeira, aos Tessalonicenses, capítulo 4. E vamos iniciar a leitura no versículo 13. Primeiro aos Tessalonicenses 4, verso 13 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Deus, nosso Senhor bendito, aplique esta sua palavra lida aos nossos corações. Amados irmãos, nós hoje gostaríamos de conversar um pouco sobre algumas doutrinas importantes da Bíblia Sagrada, e eu gostaria de adiantar desde já que hoje nós vamos fazer algumas críticas sem nenhuma cerimônia, por entendermos que nesses últimos anos têm se levantado muitos pregadores, e especialmente nesse momento histórico em que nós vivemos, no avanço, no crescimento da era cibernética, a internet, as redes sociais, que são de maior acesso, muitos pregadores pregando a palavra de Deus e tentando ser doutrinadores. Eu entendo que o Evangelho precisa ser pregado. Ora, São Paulo nos diz que o Evangelho deve ser pregado em tempo e fora de tempo, que nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus. A Bíblia também nos ensina nos Evangelhos, palavras do Senhor Jesus, que não se deve impedir alguém que queira pregar a palavra de Deus. Lembram daquele episódio onde João e Tiago, seu irmão, se depararam com alguém que estava anunciando o Evangelho, e como eles não o conheciam, como eles sabiam que aquele pregador não andava com Jesus, eles foram lá e o proibiram de pregar. E mais tarde, narrando isto para Jesus, na tentativa de angariar algum elogio por parte do Cristo, ora, eles eram discípulos de Jesus, eles eram fiéis a Jesus, e certamente pensavam ali que relatar para Jesus
e haviam impedido alguém de pregar pelo fato de não estar com os discípulos de Jesus, seria uma vantagem. Mas Jesus disse: fizestes maus. Por quê? Quem não é contra mim, é por mim. De tal maneiras que a pregação do Evangelho é livre, e deve ser livre, e todo aquele que almejar pregar, pode e deve fazê-lo, ainda no espírito da liberdade de Cristo e das leis vigentes. Precisamos aproveitar, enquanto as leis do país não nos impedem, não nos proíbem de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Pois bem, mas o que eu não acho interessante, não considero de bom arbítrio, é que pessoas se intitulem mestres e queiram ser doutrinadores nas redes sociais. Por quê? Doutrina, meus prezados irmãos, meus queridos amigos, é algo para ser ensinado na igreja, nas congregações locais, onde o crente aprende, onde o crente pergunta, onde o crente indaga, onde ele tira realmente as suas dúvidas. Porque é muito fácil eu chegar numa emissora de televisão, eu chegar num rádio ou num canal de youtuber e anunciar uma doutrina, porque não vai ter ninguém ali para me questionar. Eu pegar e criticar todo mundo, ensinar como se eu fosse o dono da verdade, porque não vai ter ninguém para me questionar. O máximo que alguém vai fazer é enviar depois o seu questionamento e, com certeza, o mestre em questão vai refutá-lo com grande veemência. Então, o que isso tem a ver conosco? Isso tem sido, amados irmãos, prezados amigos, motivo de preocupação para mim. Eu vejo jovens pregadores e nada contra a juventude, nada contra a mocidade, pelo contrário, eu fico entusiasmado quando eu vejo um jovem pregando o Evangelho de Jesus, ensinando a palavra de Deus com entusiasmo no coração, porque eu também já fui jovem e já preguei o Evangelho de Jesus com todo o entusiasmo do meu coração e da minha alma, por entender que o Evangelho é a verdade, aquela verdade que liberta, como disse Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E uma das doutrinas que vem sendo vitimadas com constância através dos mestres do youtuber é a escatologia, a doutrina das últimas coisas. Eu tenho ouvido e visto ataques por cima de ataques, críticas e mais críticas contra o pré-tribulacionismo, contra o pré-milenismo. E o que isso quer dizer para nós? É que a doutrina de Jesus Cristo, no que tange as doutrinas escatológicas, ou seja, os ensinamentos de Jesus, no que se refere à escatologia, assim como a doutrina dos apóstolos, elas não ferem o resultado da nossa salvação. Isso quer dizer, você pode ensinar a escatologia errada, isso não vai ofender ou atingir a salvação de ninguém, mas o erro nunca prospera. Por isso mesmo, nós precisamos ter muita atenção quando estivermos estudando, especialmente quando estivermos ensinando a palavra de Deus, as doutrinas escatológicas, as doutrinas associadas aos últimos acontecimentos. Hoje falaremos um pouquinho, se o tempo nos permitir, sobre o arrebatamento da igreja, sobre
a ressurreição dos mortos, a transformação dos vivos e o encontro da igreja do Senhor Jesus nos ares com o Senhor. Então, amados, falar de segunda vinda de Jesus é preciso ter muita atenção. Por quê? Nós hoje falamos da segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus, e nós estamos preocupados com a igreja de Jesus. Eu vejo os pregadores, desde o primeiro até o último, até hoje, falando da segunda vinda de Jesus e a associando a igreja de Cristo, a igreja do Mestre, a igreja do Senhor Jesus. Mas isto é real, isto é verdadeiro. A vinda de Jesus está associada diretamente à sua igreja, e aí, para a surpresa de muitos, vai um não. A segunda vinda de Jesus Cristo não é para a igreja, meus prezados irmãos, meus queridos mestres da escatologia. É preciso ler a Bíblia com muita atenção para poder ensinar as doutrinas da palavra de Deus, especialmente a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus. Quando Jesus veio a primeira vez, ele veio primeiro para Israel. Observem, queridos irmãos, inclusive Jesus limitou aos seus discípulos a pregação na casa de Israel. Eles foram enviados à casa de Israel. Primeiro, disse Jesus, as ovelhas desgarradas, as ovelhas perdidas da casa de Jacó. E assim foi o ministério de Jesus, até que Jesus chegou no seu clímax ministerial, quando ele se apresentou à nação judaica como o rei de Israel. E então ele foi parcialmente recebido, e muitos o queriam fazê-lo rei imediatamente, introduzi-lo ao trono. Lembram? Quando Jesus entrou em Jerusalém, que aquela grande multidão o recebeu de braços abertos, e jogavam as suas vestes, e jogavam ramos de árvores no caminho por onde Jesus ia passando, e a multidão ainda gritavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. E Jesus entrava triunfalmente em Jerusalém, montado num jumentinho, filho de jumenta. Meus amados, ali foi um momento interessante, onde o povo aceitou Jesus parcialmente no caráter de rei de Israel. Mas dias depois, este mesmo povo, claro, não necessariamente as mesmas pessoas, é bom que seja dito aqui, não necessariamente aquelas mesmas pessoas, mas o mesmo povo de Israel rejeitara Jesus, e em caráter definitivo, pelo menos nesse primeiro momento, associado à sua primeira vinda. Lembram? Quando Jesus foi acusado na presença de Pôncio Pilatos, em que Pilatos ainda por algumas vezes tentou soltar a Jesus, tentou libertar a Jesus, o Filho de Deus, apelando para a consciência dos israelitas, quando disse: hei de crucificar o vosso rei. E o povo gritou: nós não temos rei senão César. Mas ainda assim, Pilatos faz uma nova tentativa quando lhes apresenta Barrabás, um criminoso, um homicida,
preso e condenado por mortes, por assaltos, por roubos e sedição. E ainda assim o povo dizia: solta-nos a Barrabás. E ele disse: e que farei então de Jesus chamado Cristo? E a multidão gritou: seja crucificado. E se soltas a este, não és amigo de César, e nós não temos rei senão César. Ali o povo rejeitou Jesus, e daquela hora em diante, então Jesus, ele aponta para outra direção. Agora ele aponta para a gentilidade, e logo os seus discípulos, após a ressurreição de Jesus, eles iniciam a grande obra missionária, a maior obra missionária de todos os tempos. E em poucos anos o evangelho de Jesus, ele sai da Ásia, ele atinge a Europa, ele atinge a África, e ocorre uma grande evangelização, uma grande obra evangelizadora. E Paulo se destaca como um dos principais dos pregadores do evangelho de Jesus para os gentios. Aliás, Paulo é o apóstolo dos gentios, e com alguns até arrisco a dizer, o príncipe dos evangelistas. Meus queridos irmãos e amigos, nós precisamos estar atentos a essas doutrinas, a esses ensinamentos. E é como diz João, e há poucos dias nós até pregamos aqui mesmo sobre João capítulo 1, versículo 12, quando o evangelista, falando do Cristo, ele diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Meus amados, é uma prova clara, inequívoca, uma verdade insofismável, uma verdade irrefragável, de que Cristo veio para os judeus e foi rejeitado por eles. E em seguida, então, o Senhor Jesus, ele vai para os gentios, e todos quantos o têm recebido têm sido feitos filhos de Deus. E a sua segunda vinda? Jesus anunciou a sua segunda vinda. Ele pregou sobre isto, ensinando os seus discípulos, dizendo que a vinda do Senhor Jesus, ela aconteceria num período de grande turbulência, num período de grande tribulação. Jesus fala da tribulação, Jesus fala da grande tribulação. Jesus também fala acerca dos sinais da sua segunda vinda, indicando que haverá fome, indicando que haverá peste, indicando que haverá guerras e rumores de guerra, terremotos em vários lugares. Aí diz o mestre: então será o fim. E hoje, queridos, nós olhamos para os sinais e dizemos, sem medo de cometer nenhum erro, nenhuma injustiça, que os sinais associados à vinda de Cristo Jesus já ocorreram, já se deram, de tal maneira que nós não estamos mais precisando hoje de sinais para o segundo advento de Jesus. Claro, nós precisamos entender que o segundo advento de Jesus, ele está apontando para a casa de Jacó, para a família de Jacó, para a descendência de Abraão, de Isaque e de Jacó, para a casa de Israel e para a igreja de Jesus. O que nós aguardamos é o arrebatamento da igreja, não a segunda vinda, porque a segunda vinda é para Israel, quando Jesus vem como o grande Redentor, o grande libertador da casa de Jacó, de seu povo escolhido. Nós, a igreja de Jesus, não estamos aguardando a sua segunda vinda,
é um erro grave, um erro doutrinário grave, ensinar que a vinda de Cristo é para a sua igreja. Não, amados, a vinda é para Israel, e quando Jesus voltar para Israel, a sua igreja estará vindo com ele, porque ela já foi arrebatada antes. Vamos ver como é que essas coisas vão acontecer. Pois bem, olha aqui o nosso versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então notem aqui, Paulo, ele está fazendo uma advertência. É um ensinamento direto para o coração da igreja dos Tessalonicenses. Ele diz: irmãos, eu não quero que vocês fiquem tristes por causa daqueles que já morreram, daqueles que partiram em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Não quero que vocês fiquem tristes. Ora, quase todos nós, cristãos, já perdemos um ente querido. Pai, mãe, irmãos. Por exemplo, já vou dizer que eu perdi a minha mãe, porque eu não perdi, eu sei onde ela está, e se eu sei onde ela está, eu não a perdi. Não está perdida. Minha mãe já foi para a glória, meu pai, meu irmão mais velho, mas eu sinto falta deles, natural, sinto saudades, mas não é motivo para que eu fique triste, porque eu sei onde eles estão, e porque sei que num dia determinado por Deus, nós iremos nos encontrar lá nas regiões celestiais. E até antes, né? Porque Paulo diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados. E então, juntos, ou seja, juntos com aqueles que ressuscitaram, iremos ao encontro do Senhor nos ares, entre nuvens. É interessante que tenhamos isso bem claramente e bem vivo em nossas mentes e em nossos corações. É isso que Paulo está dizendo. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Quem deve ficar triste com a morte de um ente querido é aquele que não tem esperança, ou pelo menos o que partiu sem a certeza de uma conversão, de uma reconciliação com Deus. Mas se partiu em Cristo, você está em Cristo, então não é para ficar triste. Não é que você não vai sofrer por conta disso. Claro que todos sofremos, é claro que todos sentimos, é claro até que quase todos nós choramos quando perdemos um ente querido. É natural, porque existe uma separação. Toda separação é dolorida, mas não deve permanecer ou prevalecer a tristeza, porque nós temos a esperança do arrebatamento, temos a esperança da ressurreição, temos a esperança do encontro nos céus e liderado pela presença bendita e gloriosa do Senhor Jesus, porque é por isso, afinal, e Ele morreu na cruz do Calvário, pagando o preço dos nossos pecados, quando Ele derramou todo o seu sangue precioso, quando Ele expirou na presença de Deus, e logo depois de morto, Ele foi sepultado. O sepultamento, meus prezados irmãos e meus amigos, é uma prova inequívoca da morte de Jesus. Morreu,
foi sepultado, mas diz a Bíblia, para a esperança nossa, que no terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus Pai, numa prova clara, inequívoca, de que ele teve o seu sacrifício aceito por Deus Pai. Por isso ele ressuscitou para a glória de Deus e para a nossa segurança eterna de que os nossos pecados foram perdoados, e assim como ele ressuscitou, nós haveremos de ressuscitar um dia também. Isso para os mortos. Então, meus amados, o versículo 14, na sequência, diz assim: pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Então, é a certeza, né? Se nós cremos, ora, se você creu que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia aqueles que dormem, ou seja, os que pereceram em Cristo. Esses voltarão com Cristo por ocasião de sua vinda. E o verso 15 diz: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Interessante aqui, amados, darmos este testemunho. Deus, ele não esqueceu dos seus discípulos, daqueles que pereceram, daqueles que hoje dormem no Senhor. E esse dormir aqui, meus prezados irmãos, meus amigos, é no sentido figurado, porque Paulo não quis dizer aqueles que estão mortos ou mortos no Senhor, mas preferem dizer aqueles que dormem no Senhor, numa demonstração de que eles estão lá. Eles dormem, mas só o corpo é que está no pó, porque a alma e o espírito estão na presença de Deus, porque o próprio Paulo, ele nos diz que presente no corpo, ausentes do Senhor, mas ausentes do corpo, presente com o Senhor. E diz mais: e quando se desfizer esse tabernáculo terreno, teremos da parte de Deus um edifício feito não por mãos humanas, mas por Deus nos céus. Então, o que Paulo está dizendo para nós é que enquanto estamos neste corpo, aqui na nossa vida terrena, nós estamos ausentes fisicamente do Senhor. Mas quando se desfizer este tabernáculo terreno, ou seja, quando perecermos, quando levados pela morte, então estaremos ausentes do corpo e ficaremos presentes com o Senhor, deixando para trás este corpo, esta carcaça física. Então partiremos para o encontro do Senhor nos ares, aí estaremos com Ele. E Paulo diz mais: porque quando esse edifício terreno se desfizer, quando este tabernáculo terreno se desfizer, nós teríamos da parte de Deus um edifício. Então, meus amados, é morrendo na terra e rumando para a glória. Jesus confirma esta doutrina quando ele está lá na cruz do Calvário. À sua direita havia um homem criminoso crucificado, e à sua esquerda outro homem, outro criminoso. Os dois estavam crucificados porque os seus crimes, os seus feitos, suas obras os condenavam, os recomendavam àquela crucificação. Inclusive, aquele que se converteu disse isso para o outro: antes, a exemplo da multidão, eles também estavam escarnecendo
de Jesus, porque Satanás estava ali, influenciando as pessoas, influenciando a cada indivíduo, para que blasfemasse contra Jesus, para que zombasse de Jesus ali na cruz. E os dois crucificados também estavam zombando de Jesus e dizendo impropérios contra Jesus. Mas de repente, aquele que estava à sua direita foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, e então ele reconhece os seus pecados e fala para o seu companheiro de cruz, dizendo: por quê? Por que você está agora blasfemando contra Jesus? Não vê que este homem é inocente? Nós estamos aqui porque as nossas obras, porque os nossos feitos recomendaram tal condenação, mas este nenhum crime cometeu, este não praticou nenhum pecado. Vejam, queridos irmãos, a diferença. Um homem comum, um homem natural, ele está ali blasfemando contra Deus, ele está ali zombando de Deus, escarnecendo do Filho de Deus. Mas quando o Espírito Santo do Senhor toca na sua vida, quando o Espírito transforma a sua vida, ele muda completamente de pensamento, ele muda completamente de direção, e aquele que antes blasfemava, aquele que antes zombava, aquele que antes escarnecia de Jesus, se transforma num pregador do Evangelho, ele se transforma num pregador. Esta é uma mudança radical e uma mudança extraordinária. Aquele que estava indo para o inferno, agora ele passa a caminhar na direção do céu. Aquele que era um blasfemo, aquele que era um escarnecedor, agora ele se torna um pregador do Evangelho. E ele diz para o seu amigo pecador: nossos atos justificam a nossa posição na cruz, mas este nenhum crime cometeu, este nenhum pecado cometeu, ele é inocente. E aí se volta para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ah, meus amigos, e mais uma vez, o amor de Deus, o grande amor de Deus, o amor avassalador de Deus, então ele se manifesta mais uma vez quando Jesus diz para aquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meus amados, Deus amou o mundo de tal maneira. Eis a prova inequívoca, eis a prova cabal, eis aqui uma prova irrefragável do amor de Deus. Aquele que há pouco zombava, aquele que há pouco criticava, aquele que há pouco escarnecia, agora ele está pedindo perdão, e Jesus o perdoa imediatamente e dá mais do que aquilo que ele está pedindo. Ele está pedindo e dizendo: Senhor, quando vieres no teu reino algum dia, lembra-te de mim. E Jesus disse: não, eu lembro de você hoje, eu lembro de você agora, e hoje mesmo estarás comigo no reino de Deus. Então, ausente do corpo, presente com o Senhor, quando se desfizer o